Caríssimos e caríssimas, eu sou Daniel Nonato. Eles vieram com perguntas frias, feito gente que não sente o coração. Transformaram vidas em teorias e a dor virou apenas discussão. Falaram de destino e de... Caríssimos e caríssimas, estamos vivendo a Semana Santa. Eu vou lembrar os católicos, tá, senhores e senhoras? Católico, na Sexta-feira da Paixão, não faz bacalhoada. Bacalhau você come qualquer dia. Católico de verdade, Sexta-feira da Paixão, faz jejum, desde que você tenha idade, condições físicas de fazer tal de jejum. Se você está doente, é uma alimentação normal. O pessoal bota aí bacalhau, canjica, tem nada a ver com a proposta da Sexta-feira da Paixão. Ah, mas é o dia de comer bacalhau. Tá, você come bacalhau qualquer dia, meu filho. Para com essa coisa de seguir o modismo aí do comércio. Porque, infelizmente, antes de entrar em outros temas, nós temos no Brasil e no mundo transformar o Natal em compra de presente em Papai Noel. Transformar a Páscoa em coelhinho e ovo de chocolate. E transformam a Sexta-feira da Paixão, que é o dia profundamente de meditação e contemplação, em comilança de bacalhau e de frutos do mar. Uma das coisas mais tristes de a gente reconhecer isso, mas reconhecer que nós, como cristãos, deveríamos ter respeito por essa data. Não se preocupar. Outro dia me perguntava, vai comer o que na Sexta-feira da Paixão? Falei, se eu for seguir a fé católica e eu tenho que seguir, é de 6 da manhã às 6 da tarde, somente com água e remédio. Para quem pode, quem tem idade, né? Sabe que a igreja tem regras. Bom, tirando isso, é apenas uma dica. Lembrando a todos e a todas, com todo respeito, todo carinho, a gente continua em paz aqui no Rio de Janeiro, do governador diz, ontem, vendo as matérias, a partir do dia 8, segunda-feira que vem, não é isso, segunda-feira que vem, semana que vem, desculpe, segunda-feira que vem, semana que vem, nós teremos uma resposta, dia 8, quarta-feira, teremos uma resposta sobre como é que vai ser. Eu ainda defendo uma eleição direta, segundo a minha interpretação da lei. Passou de 6 meses de mandato, tem que ter eleição direta, é o povo que tem que dizer manda ou não manda. E tem um montão de gente querendo ser governador no Rio, já viu já, né? Tem os candidatos aí, um bocado de pré-candidato. Lembrando também que o Iraque, ao contrário do que o Trump, ontem eu estava vendo uma matéria, o Trump falou que a guerra ia durar 2 dias, depois ia durar 2 semanas, e depois disse que a guerra ia durar um mês. E agora ele diz que não sabe quanto tempo vai durar a guerra. O Irã não tem exército para combater o Império Norte-Americano, mas eles têm uma coisa, resistência. Algo bonito de se dizer isso, embora eu não concorde com a guerra, mas os iranianos estão dando show nos Estados Unidos porque eles estão usando aquilo que pode. E você vê claramente que as baixas americanas, estadunidenses, não está ocorrendo com pessoas morrendo, de fato, mas está sufocando a economia estadunidense. Porque, no final da história, até a gente está tomando prejuízo, porque o petróleo, o preço está subindo. Ou seja, o Irã está atacando aonde, como diz Frei Beto, o ser humano onde mais dói, que é no bolso. Ainda olhando para a realidade japirense, ontem o ônibus pegou fogo aqui na minha cidade, um ônibus com escolar, graças a Deus ninguém se machucou, louvado a Deus por isso, e a gente não vai ficar aqui fazendo política com esse tipo de situação. Ah, não, porque o ônibus não é bem cuidado, a empresa isso, a empresa aquilo. Senhores, eu acho que aí não me cabe solidariedade com as famílias das crianças que tomaram esse susto, me cabe respeito à prefeitura, não acredito que nenhum governante vai colocar os seus filhos, as crianças, em perigo. Eu não vou acreditar nisso, pelo contrário, eu acho que essa parte, eu não vou entrar nessa política, mas é preciso que nós, eu falo nós, como cidadãos, vereadores e a prefeita fiscalize esses contratos e veja, de fato, como que estão as condições dos ônibus escolares das nossas crianças. Que bom que não machucou ninguém, mas é lamentável esse trauma para as crianças. Olhando ainda para a realidade do Evangelho de hoje, terça-feira da Paixão,
João capítulo 13, versículo 21 ao 33, capítulo 36, João capítulo 13, versículos 21 ao 33, versículo 36 ao 38, que é pulado, a gente às vezes se confunde. A gente tem aqui um dos momentos mais simbólicos e mais fortes na Santa Ceia. Primeiro, aquela ideia de dar 20 da mesa, né, com todo mundo sentado, igual selfie, não existe. A Santa Ceia, e eu vou falar isso hoje, depois quinta-feira e sexta-feira eu vou entrar mais no simbolismo, mas hoje eu vou falar, ela envolve, primeiro, a posição da mesa. Os judeus sentavam no chão e em forma de U, é isso mesmo, em forma de U, para facilitar o serviço. Então, você tem aqui essa situação. E aqui você tem 3 aspectos que vale citar. Primeiro, Jesus começa a narrar a sua situação. Ou seja, vai ter problema, vai ter dor, mas vai ter glória. Aí, como diz o Evangelho, também diz a tradição, é como se fosse um parto. Tem a grande dor, mas tem a alegria da criança nascer. E aqui nós temos falando da morte e da ressurreição. E Jesus, quando dá o pão molhado a Judas, a gente pensa assim, poxa, Jesus dá o pão molhado e o texto de Mateus fala que o diabo logo entrou nele. O pão molhado representa a amizade profunda, demonstrando claramente que havia entre Jesus e Judas uma amizade sincera, uma amizade autêntica. Afinal de contas, Jesus não ia confiar a tesouraria do grupo a qualquer um. Tem que ser alguém muito próximo. Você confiaria a tesouraria da sua paróquia, da sua igreja, o seu dinheiro a alguém que você não tem plena confiança? Claro que não. Então, o evangelho de hoje, com todo respeito, ele traz para nós 2 traidores. O primeiro traidor, Judas, que era muito próximo de Jesus, e Pedro, que é o líder do colégio apostólico. Só que Pedro, ele senta longe de Jesus, porque as as almofadas, era posicionada a seguinte: Jesus sentava no meio, e aí ao lado de Jesus, João, o discípulo que ele amava, alguém que ele tinha consideração. O outro lado, à esquerda, possivelmente Judas, ou à direita, não dá para saber, né? Diz que estava um à direita, outro à esquerda, não dá para saber. Então, para a gente não polemizar essa questão. E aí você tem Pedro longe, porque Pedro faz sinal, estava sentado, de acordo com um professor antropólogo, né, e também, vamos dizer assim, historiador, pastor amigo nosso da Igreja Adventista, ele diz: Pedro sentou aonde sentavam os servos escravos. Nós devemos entender que havia uma hierarquia dentro do judaísmo. Sentava-se a autoridade, ou quem convidou, sentava-se a um lado alguém de consideração, João, e do outro lado sentava alguém de poder ou status. E aí Judas senta ao lado de Jesus. Sentar-se ao lado de Jesus, aos padres e pastores, aos diáconos, a nós que estamos aqui na rede social, pregando, falando, nós que lemos a Bíblia, que rezamos todos os dias, não nos dá o status de imunidade à tentação. E aqui você tem 2 tipos de tentação. Primeira tentação de Judas em ter uma resposta automática, rápida. Olha, se eu fizer isso, Jesus vai fazer o Império Romano cair, porque ele tem poder, ele mandou calar a tempestade. O que ele vai fazer com o exército romano? E segundo aspecto, é a covardia de Pedro. Então a gente tem que tomar cuidado para que nós não vivamos como Pedro, na traição, na negação. E aí tem outro detalhe aqui para encerrar. É interessante, quando a gente pega o texto para estudar ele, no Simbologia, não havia galos lá em Jerusalém. Não havia galos, mas havia um soldado que tinha uma corneta que parecia imitar um som de um galo, e ele gritava, ele assoprava, os filmes têm isso, e gritava: são 2 horas da manhã. Aí andava para lá, andava para cá, tudo em paz. E aí, novamente, ele ia para lá e voltava, soprava de novo e gritava: são 3 horas da manhã, tudo em paz. Aquela corneta chamava-se galo. Então, não era galo mesmo. Bom, eu paro por aqui, tem mais curiosidade amanhã. Eu sou o Daniel Nonato. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Uma luz guardada em cada chão, é o brilho que ninguém sufoca, feito estrela em plena escuridão. E mesmo
que tentem fechar o horizonte a caminhos nas sombras da noite. Mesmo que tudo pareça distante, há vozes antigas cortando os açoites. E no silêncio que o medo produz, nasce o que o mundo chama de luz. Quando tudo diz fim, há um começo escondido. Quando o medo diz sim, brota um sonho esquecido.